Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia. Eu combinei com o Lucas aqui para a gente fazer um toque bem agitado aí. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e confraternizar com seu irmão, amém? Sei que a gente faz isso no domingo, mas o Senhor tocou no meu coração para a gente se confraternizar antes desse momento da ministração da palavra, amém? Sai do seu lugar, fala com o seu irmão, dê um abraço, dê uma palavra. Você tem 1 minuto para fazer isso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora sim, graças e paz, amém? Você percebe que você fica um pouco mais leve depois que você fala com seu irmão, que abraça, que dá um sorriso, né? Um dia você vai perceber, quando você vir aqui na frente, que você vai ver a cara dos irmãos olhando para você. Espera aí, deixa eu ver aqui o negócio, né? Aí quando a pessoa vai lá e abraça o irmão, aí a unção dele transmite para você e aquele negócio maravilhoso. E aí estamos entre irmãos, que coisa maravilhosa, amém, amados? E foi de propósito fazer isso, porque nós vamos falar sobre unidade essa noite, amém? O Senhor nos chamou para andar em unidade, amém, queridos? E eu estava ali, aí eu senti uma nota de falar sobre unidade e dar um exemplo prático aqui, né? Que nós estávamos aqui agora louvando ao Senhor. E você já imaginou se Joelma estava cantando num tom, Letícia no outro e o Lucas no outro? Você já imaginou isso? Não teria unidade, não teria sincronia, não ia chamar a atenção de vocês, nem principalmente de Deus. Porque a gente sabe que a gente tem que andar em sincronia, em unidade. Amém? Então tudo que vamos fazer para o Senhor, nós também temos que fazer juntos, com unidade. Amém, queridos? Então, eu queria convidar você para abrir lá no Salmo 133, 1. Salmos 133, 1. Quando se encontrar, digo amém. É bem rápido. Só a parte de cima. Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Você pode dar um amém? Ó quão bom e quão suaves é que os irmãos vivam em união. Amém, queridos? Nós fomos chamados para andar em unidade. E sabe que na Bíblia vai dizer, unidade na Bíblia não significa pensar de forma idêntica em tudo, mas caminhar junto com o mesmo propósito. Nós estamos aqui e cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, mas nós não estamos aqui para termos o mesmo pensamento, mas nós temos que ter o mesmo propósito, de caminhar juntos, trazendo unidade para a igreja. Amém, queridos? Porque sem unidade não há uma igreja sadia. Amém? E nós fomos chamados mesmo para promover unidade no nosso meio. Diga, eu sou provedor de unidade.
Amém, querido? Então nós fomos chamados para orar uns pelos outros, para dar um aos outros, para interceder um pelos outros, para promover uns aos outros. Amém, queridos? Porque quando um está precisando, o outro vai lá e supre. Quando um está enfermo, o outro vai lá e cura. Quando um está passando por pressão, um vai lá e ora. Quando um está passando por necessidade, um vai lá e sustenta, levanta, dá uma palavra de ânimo. E assim nós vamos viver em unidade, um ajudando o outro. Nós temos que chegar num nível tão alto de unidade no nosso meio, a ponto de nós olharmos para uma pessoa e identificar que ela está passando por algo. E eu ser suporte para ela, e eu saber direcionar uma palavra diretamente do coração de Deus para essa pessoa, para o meu irmão que caminha do meu lado. Porque se eu não estiver andando em unidade com o meu irmão, eu não vou saber quando ele está passando por alguma coisa. Você vai cumprimentar ele ali fora, você vai andar com ele aqui dentro, você vai cantar os louvores aqui dentro com ele, mas ele está passando por algo e ele não quer compartilhar, e é só ele e Deus. Mas nós somos provedores de unidade. Nós somos o canal de Deus que quer alcançar o outro. E quando ele está em oração ao Senhor, ele só quer a confirmação. Que nós seja essa resposta. Que nós venhamos estar nessa sincronia de dizer: Senhor, o que o outro está precisando do meu lado, Pai? O que o outro está necessitando do meu lado, Senhor? Abra os meus olhos, que eu possa abrir o meu coração para o meu irmão e eu saber a necessidade dele e eu possa ser o suporte na vida dele. Às vezes nós queremos muito ser aquele que os outros olhem, que os outros tenham misericórdia, que os outros socorram. Mas muitas das vezes nós não nos damos a liberdade de ser esse, aquele que dá o suporte, aquele que promove, aquele que provê. Que venhamos estar abertos essa noite para ser aqueles que faz isso. Amém, querido? Abra comigo lá em Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. É bom você abrir, porque aí eu também estou abrindo, você espera, né? E a gente está junto. Romanos 12, 4. Foi isso que eu falei? Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, contanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Amém, querido? Nós somos um em Cristo. Nós somos um membro e cada um tem uma função aqui. Nós não fomos chamados para competir um com o outro. Nós fomos chamados para promover um ao outro. Amém, querido? Você já percebeu que mão tem cara de mão, orelha tem cara de orelha? Você já conseguiu imaginar a mão no lugar da orelha? A orelha no lugar da mão, a boca no lugar do olho? O Senhor é perfeito em tudo. Cada coisa se encaixa no seu lugar. E cada chamado se encaixa em cada pessoa que o Senhor chamou para fazer. Amém, querido? Então o meu chamado não compete com o seu chamado, o seu chamado não compete com o meu chamado, e nós estamos aqui para promover um ao outro. Amém, querido? Nós somos chamados para andar em unidade. Amém? E unidade, querido, requer comunhão. Amém? Requer comunhão. Então, se eu tenho comunhão com meu irmão, nós vamos andar em unidade. E comunhão não é só comer junto, amém? Comunhão não é só comer junto. Unidade e comunhão anda entrelaçado. E se tem uma maneira de nós analisarmos ou notarmos se estamos andando em unidade, é o quanto eu sou generoso com o meu irmão, o quanto eu se preocupo com ele, o quanto eu estou disposto a ser esse suporte na vida dele.
Seja generoso. Seja generoso. Ande em unidade. Que juntos nós vamos crescer. Amém, queridos? Viver em unidade é suprir uns aos outros. Amém? Fomos chamados para fazer um pelo outro. E não para apontar um aos outros. Amém? Nós somos chamados para andar, para promover uns aos outros, não para apontar um ao outro. Não sei se você relembra, tem uma história que um pastor conta, um testemunho, que um irmão chegou até ele, eu nem ia falar isso, mas veio agora, e eu vou falar. Não sei se eu vou sair do mesmo jeito, mas eu sou meio ruim para contar a história do mesmo jeito, sabe? Por isso que quando alguém chega e pergunta: ei, me conta aqui o que aconteceu aqui daquele jeito ali. Eu não vou saber contar do mesmo jeito, eu tenho aquele cuidado de mudar uma palavra e mudar a interpretação, sabe? Você conta aqui uma história e mudou uma palavra, mudou o sentido de tudo. Aí chega na outra pessoa errada e aí pronto, bagunçou tudo. Então, às vezes eu nem gosto de contar. Meu irmão, procura ali, faz assim, tenta procurar de outro jeito, porque eu, para contar, minha esposa sabe. Para contar as coisas é difícil, meu Deus. Então essa história veio na memória, eu vou tentar relembrar aqui. E esse irmão chegou na igreja e observando tudo. E engraçado que ele só observava o que tinha de errado, né? E aí no final do culto ele chegou para o pastor: pastor, eu estou meio assim, porque sabe, o louvor não saiu desse jeito, o diácono não está prestando atenção naquilo, A, B, C, só fazendo alegações negativas para o pastor. Aí o pastor: pois tá bom, pois vem o próximo. Ele disse: sim, ele não vem mais não. Mas faz o seguinte, venha só mais uma vez. Venha só mais uma vez. Pois tá bom, eu venho. Aí ele foi para casa, voltou no outro dia. Aí o pastor deu um copo de água a ele. Foi um copo de água, acho que foi. Vou usar minhas palavras agora, vou emendar outra história com a minha. Você tem só uma obrigação nesse culto: não deixar derramar um pingo de água desse copo. E aí o irmão começou a rodear a igreja e prestando atenção no copo, e o copo cheio, transbordando, e ele olhando para o copo, olhando para o copo, olhando para o copo, olhando para o copo, olhando para o copo. Aí acabou o culto, o pastor chamou ele e disse: e aí? Deu certo? Cadê o copo? Ixi, não derramou nada. Agora me diga, você tem alguma coisa para dizer sobre a igreja? Não, pastor, eu estava tão ocupado aqui, prestando atenção no copo, derramar uma água, que eu não percebi nada. Você nota a diferença? Quando nós estamos alinhados no corpo de Cristo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós tiramos os nossos olhos das coisas que não é para o nosso dever. Estamos atentos naquilo que Deus nos chamou para fazer. O mover vai fluir, as coisas vão acontecer e tudo vai bem. Amém, querido? Porque nós, quando estamos ocupados, nós não vamos prestar atenção no que não é para nós. E foi para isso que a gente foi chamado aqui. Foi para fazer, foi para servir, foi para andar, foi para caminhar com essa unidade de ser suporte na vida do outro, a ponto de não estar observando o que não está acontecendo. Eu estou mais preocupado ou ocupado de fazer aquilo acontecer do que se preocupar no que não está acontecendo. Amém, querido? Você está entendendo? Então é isso. Aleluia. Fui falando. Deixa eu voltar aqui para onde é que eu ia continuar. Vamos lá em João 17, no Evangelho de João 17, 21. Evangelho de João 17, 21. Acho que alguém já abriu primeiro que eu aí. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos que ser um. Temos que ser um como o Pai é. Temos que ser um só em Cristo,
para que o mundo creia que o Pai nos enviou, que o Pai o enviou, o Filho. Amém, querido? Porque se nós andamos em unidade, nós andamos tão ligados um com o outro, o mundo vai perceber o amor de Deus em nós. O mundo vai perceber esse amor que constrange. O mundo vai perceber esse amor em mim e você. Quando estamos ligados, andando em unidade. Amém, querido? A oração também faz parte do mover da unidade, amém? Tiago 5:16 fala de orar um pelos outros. Você tem orado por essa igreja? Você tem orado pelos pastores? Você tem orado pelos líderes? Você tem orado pelas famílias? Você tem orado pelas crianças? Sem oração não há unidade. Sabe por quê? Porque quando eu estou ocupado apenas orando aquilo que é de mim, do meu interesse próprio, eu não se preocupo. Eu não vou orar pela igreja não, o pastor já ora todo dia. Oxe, eu só tenho esse tempinho aqui para orar, eu vou orar pelos líderes. Oxe, eles foram levantados, eles são mais fortes que eu para orar é eles por mim. Eu vou orar pelas famílias, os pais que orem. Quando eu busco meus próprios interesses, eu não ando em unidade. Mas quando eu oro aqui, quando eu me preocupo em render graças ao Pai, apresentar a nossa casa, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, prova que eu estou andando em unidade, que eu me importo com meus irmãos, que eu me importo com a minha igreja local, com a minha liderança. Amém ou não amém? Devemos, amados, devemos mesmo orar. Diga, esse é um papel. Diga comigo, esse é o papel da igreja. Orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, se mover, nos mover mesmo em unidade. Vamos nos mover mesmo em unidade. Deus ama se mover num lugar que tem unidade. Deus ama se mover em um lugar onde tem unidade, querido. Onde um anseia pelo crescimento do outro. Onde um ora pelo outro. Um intercede um pelo outro. Que ama um ao outro. Como é que eu provo que amo um irmão, querido? Falando? Falar, a última coisa que você tem que falar é eu te amo, irmão, no meu coração. As suas atitudes, a sua generosidade, como eu já falei aqui, vai mostrar o quanto você ama seu irmão. Se você diz tanto que ama o seu irmão e você não tem coragem de dar uma carona para ele, você não está amando seu irmão, querido. Se você diz que ama tanto seu irmão, querido, e você sabe que ele está passando por alguma situação, alguma pressão financeira, e você não tem coragem de chegar e perguntar, irmão, o que você está precisando? Mas se nós não andarmos alinhados, querido, nós vamos achar que todo mundo está bem. Nós somos da palavra da fé, amém, querido? Nós cremos. Mas também tem gente que passa, diga passa, não fica. Passa por alguma dificuldade, querido, e nós temos que estar, nós sabemos que nós não pedimos. Quem é da fé, quem é do verbo da vida, sabe que quem está passando por alguma coisa não pede a ninguém. Pede a Deus. E Deus vai falar comigo e com você, querido. Para intervir, para ser bênção. Mas se eu não estou alinhado, se eu não estou orando, se eu não estou buscando, como é que eu vou ser esse canal? Eu vou estar alheiozão, nós somos da fé, está todo mundo bem, e tal. Não, querido.
Nós temos que estar sensíveis. Nós temos que se compadecer pelos nossos irmãos, queridos. Nós temos que estar mesmo com o coração voltado para servir, para ser esse auxílio, para ser esse socorro na vida dos irmãos, querido. Nós vamos correr velozmente. Diga comigo, nós vamos correr velozmente. Ninguém vai ficar para trás. Nós vamos promover mais pessoas nesse lugar. Amém, querido? Deus se move no lugar de unidade. Deus ama se mover no lugar de unidade. Amém, querido? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Seja esse, guiado até o tutano. Seja. Amém, querido? Oh, aleluia. Você crê que nossa liderança é inspirada pelo Senhor? Por isso que nós devemos orar por eles, amém? Cada vez mais, Senhor, obrigado pela nossa liderança, Pai. Sendo guiada, sendo usada. E eu já dei esse testemunho aqui. Quando eu cheguei, eu estava passando por algumas coisas. E cada vez que eu vinha para esse lugar, parece que a palavra só era para mim. Você já prestou atenção também que quando você diz essa palavra é para mim, é só para mim aqui, não tem ninguém mais recebendo. E eu passando por uma coisa, aí o pastor guiado, numa palavra, pá, e eu disse amém. Aí lá vai, mais 2 semanas para frente, de novo. Eu digo, meu Deus do céu, alguém está contando a ele, não tem condição não. Nossa liderança é inspirada pelo Senhor. E nós temos que estar sempre em oração por eles. Pastor precisa de oração, amém, pastor? Pastor Robson. Nossa liderança precisa de oração. Seja aquele que intercede, seja aquele que não seja um peso, mas que seja um auxílio, um auxiliador. Amém? Eu tenho bastante cuidado de não ser peso na vida de alguém, principalmente da liderança. Né? Porque quando nós... Eu já estou terminando, tá bom, queridos? Falta 3 minutos ali, eu vou encerrar. Você pensa que é fácil hoje, prova de fogo, professora do Rema aqui, meu Deus. Pastores, meu Deus, só Jesus, hein? Pedi tanto que ela não viesse. Beber até água. Estou brincando, pastor. O que é que eu ia dizer mesmo? Sim. Esqueci mesmo agora. Aleluia. Não era para falar não. Glória a Deus, amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém. Quando eu recebi a escala, pronto. Eita, obrigado. Não era para falar. Quando eu recebi a escala, eu disse, Senhor, toca no meu coração. Não sei como Deus fala com você quando vai ministrar, trazer alguma palavra, alguma coisa, mas o Senhor sempre fala comigo por uma palavra ou primeiramente por um tema. Aí o Senhor fortemente no meu coração, unidade. Aí eu fui buscar, orar, ver ministrações e que diziam sobre esse tema. E orando. E essa semana o pastor Dejaí sempre gosta de mandar aquelas coisinhas, né? Coisinha não, palavra, aqueles devocionais, né? Usado. E ele mandou sobre unidade essa semana. E eu disse amém, obrigado pela confirmação, pastor. E aí, voltando ao que eu ia falar, quando eu recebi a escala, eu sempre vem aquele negócio, né? Ou seja, louvor, diaconato, muitas das vezes a gente vai fazer alguma coisa, quer dar alguma desculpa de não cumprir a escala, querido. Mas quando você não cumpre a escala, você está sendo peso para o seu irmão. Você está sobrecarregando seu irmão. Você não está andando em unidade. E aí, eu tenho esse zelo. Que a gente sempre vem a ter esse zelo, de ter esse cuidado, de estar mesmo em unidade, dando suporte. Né? Porque a gente sabe que tem um cronograma, pessoas,
e precisa do meu compromisso, do seu compromisso, da minha unidade, da sua unidade, para que essa obra flua e que alcance cada vez mais pessoas. Amém, queridos? Então, quando nós nos movemos em unidade, o corpo de Cristo promove esse ambiente favorável para que mais pessoas sejam assistidas e alcançadas. Amém, queridos? Obrigado. Deus abençoe a todos.